Tudo bem, doutor Eduardo? Tudo bem. Tudo certo. Seja bem-vindo ao programa Vitrine Plus. Eu que agradeço o convite pela entrevista, né? Fico muito satisfeito por ser convidado para o seu programa. Certo. Para falarmos um pouquinho sobre os pets. Sim. A importância, né? Afinal, quando a gente tem em casa, não sabe de repente como cuidar, tirar algumas dúvidas. A gente cuida aquele básico cuidado todos os dias. Sim, mas quando a gente fala, verdade, neste contexto de vacinas, castrações, o cuidado com a alimentação, enfim, eu gostaria que você falasse um pouquinho ao nosso público sobre este contexto. Sim, Então, começando com relação às vacinas, né? Os animais, eles devem, tanto os cães quanto os gatos, eles devem ser vacinados anualmente. Certo. Para prevenção de doenças como sinomose, leptospirose, né? Nos cães. Nos gatos, já outros vírus, como o vírus da rinotraqueite, o herpes vírus. Então, tanto os cães quanto os gatos, eles devem ser vacinados anualmente. Tem que ter esse cuidado, optar sempre por uma vacina de boa qualidade, feita por um médico veterinário. Especializado numa clínica, né? Evitar vacinas que sejam compradas em balcão, que sejam aplicadas em casa, que não estejam não tem procedência, que não foram refrigeradas, armazenadas de forma correta. Tudo isso tem que se cuidar, né? Com certeza. Porque atualmente no Brasil o número de cães ele supera já o número de crianças nos lares brasileiros, segundo a última estatística do IBGE. Isso fez com que o aumento da população trouxe também aumentou o número das doenças, né? Verdade. Então, a prevenção, a vacinação anual é muito importante. Transmite muito rápido. Transmite. Esse contato diário. Sim, são muitos cães, né? Atualmente, quase todos os lares têm um animal de estimação, seja um cão, seja um gato. Então, isso aumentou muito a incidência dessas doenças também, né? E conversávamos em off, e eu não sabia que a vacina da raiva é dada também não só nos cães, mas nos gatos. Nos gatos também. Eu não sabia. A raiva é uma doença que já há muito tempo aqui em Santa Catarina não existe caso em animais de estimação. Certo. Porém, ainda ela faz parte do calendário de vacinas obrigatório, tanto nos cães quanto nos gatos, por ser uma doença fatal e que pode ser transmitida para os seres humanos. Então, ela é exigida também quando se vai transportar um animal, né, na carteira, seja para trânsito estadual ou nacional ou internacional, é exigida a vacina da raiva. Então é bem importante estar fazendo ela todos os anos, tanto nos cães quanto nos gatos. Exatamente. Quando você fala sobre a vacina da raiva, dessa patologia, quais são os sintomas? A raiva, ela normalmente causa agressividade excessiva nos animais. Então os animais eles se tornam extremamente agressivos, eles daí atacam as pessoas ou outros animais e transmitindo a doença, né? Então é uma doença que não tem cura, não tem tratamento, ela é letal. Nossa. Atinge o que? O sistema nervoso central? Atinge o sistema nervoso central. Nossa. E como eu falei anteriormente, ela é uma doença de incidência rara aqui. Há muito tempo não se tem casos relatados em animais, em cães e gatos. Porém, faz parte ainda do calendário obrigatório de vacinação, é bem importante. Com certeza, a gente ouve ultimamente no Brasil todo, né? Essa campanha. É bem importante. E aquela vacina simples de, vamos dizer assim, corriqueira, que é quando a gente pega um animalzinho. Isso, essa é muito importante em filhotes, ela tem que ser dada nos 40 dias, nas 6 semanas de vida, né? Essa vacina que é chamada de polivalente, algumas pessoas chamam de V10, ela é uma vacina completa, ali vão ter várias doenças, né? Abrange um leque a sinomose, a parvovirose, o vírus da hepatite infecciosa e a leptospirose, né? A gente ouve muito falar na sinomose. Sim. A sinomose é uma doença que ainda está muito presente, né? Devido à falta de vacinação e ao grande número de cães de rua. Ela é transmitida como se fosse uma gripe, ela é transmitida pelo ar, por via aerógena, por spray. Então os animais eles acabam se contaminando com a doença só de ter contato um com o outro. Certo. Principalmente agora no inverno, ela aparece bastante. Incidência maior? Incidência maior no inverno. É uma doença que não tem cura. Então muitas vezes nós tentamos um tratamento de suporte com antibióticos, com
alimentação de boa qualidade. Alguns animais, menos de 50% recuperam e a grande maioria acaba vindo a óbito. E os que ficam ainda ficam com sequelas. Isso, e ainda podem ficar com sequelas neurológicas, né, no caminhar, pode ficar com convulsões, com tremores. Certo. Então tudo isso poderia ser evitado com uma vacina, né, fazendo um programa vacinal correto. E sinais e sintomas? Bom, a sinomose ela começa com uma febre, com secreção nos olhos, o animal diminui o apetite, pode ter uma diarreia e ela vai progredindo para sinais neurológicos como tremores, convulsões e levando o animal a óbito. E é interessante que é bem característico os tremores. Isso, eles começam a apresentar tremores específicos, assim, como se fosse, que normalmente nós chamamos de mioclonias, né, que são espasmos, podem ter convulsões, então é um quadro bem grave, o animal não se recupera, é triste para quem convive com o animal, porque vê ele aos pouquinhos, né, então a vacinação previne essa doença, né. E assim, doutor, mesmo que pegue esse animalzinho de rua, eu adotei um cãozinho, eu peguei ali e tal, já tá, parece-me com 1 ano, mas mesmo assim, procura uma clínica especializada. Procure uma clínica, né, procure um médico veterinário e faça a vacina o quanto antes. É importante também dar o remédio de vermes, porque esses animais que estão na rua, provavelmente eles têm também vermes, né? Suscetíveis. Tem também. Então, dar o remédio de vermes, fazer a vacinação, isso tudo é muito importante. E essa medicação ali de vermes, como que ela é dada? Olha, normalmente ela é feita uma administração, né? Em filhotes nós utilizamos vermífugos que são dados em 3 dias consecutivos, para que não seja tão agressivo para o filhote. Para o adulto é dado dose única. Após 2 semanas é adequado repetir. Um reforço? Fazer um reforço. E depois essa medicação pode ser repetida no intervalo de 3 a 6 meses, daí é a critério do médico veterinário. Certo, e das condições que esse animal também... Isso, que ele se encontra, né? E essas outras 2 doenças, assim, também bem corriqueiras? Isso, a parvovirose, que é uma doença que causa diarreia e vômito em filhotes, essa nós atendemos bastante, tem uma alta incidência. É mais em filhotes. Mais em filhotes. Isso, em adultos ela é considerada raríssima. Mas normalmente afeta cães até 1 ano de idade. Olha só. Por quê? Devido a não ter uma imunidade? Isso, pelo fato deles não apresentarem imunidade e pelo vírus ele ter tropismo, para ele gostar de células que estão em crescimento. Então, aquelas células, aquele animal que está em crescimento, então o vírus se aproveita e se manifesta. Né? Sim. E a outra patologia? Além da sinomose, a parvovirose, nós temos também a leptospirose, que é aquela transmitida pelos ratos, né? Nossa. E que também pode ser prevenida pela vacinação correta e que também é uma zoonose, zoonose são aquelas doenças que são transmitidas para as pessoas. Então, a leptospirose, se o cão tiver contaminado, ele pode transmitir para as pessoas que convivem ali. Então, é bem importante a vacinação, né? Nossa, ela é bem abrangente, né? E essas doenças, vamos dizer assim, corriqueiras no dia a dia. Sim. É tão importante, tão não é? importantes. E que nós atendemos quase que diariamente uma dessas doenças que poderiam ser evitadas pela vacinação. Sim. Nós atendemos. E é interessante, né, que parece assim, é tão corriqueiro e a gente não lembra, ou a gente conversa com alguém que não vacina o seu cão. Isso, muitas pessoas ainda não têm informação que o animal tem. O cão ou o gato, né? O gato, menos ainda. As pessoas acreditam que não precisa vacinar. Eu quase não ouço falar. E é bem importante. Os gatos, eles têm várias doenças como a rinotraqueite, que é a gripe dos gatos, a leucemia felina, que é o câncer, Olha só. pode ser transmitido também através de um vírus. Então é bem importante a vacinação tanto nos cães quanto nos gatos. Né? E alguma tecnologia nova dentro da vacinação? Olha, atualmente as vacinas ao longo do tempo elas evoluíram no sentido de causar menos dor no local de aplicação, ser mais purificadas, né? Mas ainda o modelo de vacinação é aquele antigo, né? E a dúvida assim que a gente ouve sempre falar, eu dei a nacional e eu dei a importada. Isso. A vacina nacional, ela tem uma má reputação, né? E a vacina importada tem uma boa reputação. Por quê? Porque a vacina nacional, muitas vezes, ela é comercializada, ela é de livre comércio. Ela pode ser vendida em balcão,
ela não tem uma orientação do médico veterinário. Normalmente o proprietário é que aplica essa vacina em casa. Nossa. Então não faz os reforços corretos nas datas corretas, né? Então ela acabou que ficou assim mal falada, né? Certo. Então a vacina importada, ela só pode ser comercializada em clínicas veterinárias, né? Ou pelo menos deve ser comercializada. Exato. Ela passa por um controle de qualidade rígido, temperatura controlada, desde o transporte até a clínica. Certo. Da geladeira até a aplicação, então ela tem um controle de qualidade mais rígido, né? Manuseio correto. Manuseio. E os fabricantes internacionais ainda eles produzem vacinas mais purificadas, com menos efeitos colaterais, melhores. Exato. Tudo isso tem muito a ver. Tem, conta muito. E outra dúvida também assim que eu vejo e ouço e muitas vezes eu tive em relação às medicações de vermes. Sim. Tem essa aqui que é mais polivalente, vamos dizer assim? Sim. Isso, os remédios de vermes normalmente é uma associação de vários fármacos, vários princípios ativos que são dados em dose única, né? Então, tanto os cães quanto os gatos, eles devem ser desverminados. Daí os gatos, há uma dificuldade um pouco maior em desverminar, né? Porque para eles engolir a medicação é mais difícil. Mas normalmente é uma associação de 2 ou 3 princípios ativos que fazem esse medicamento. Tem um que é mais eficaz, outro menos, dependendo da idade, dependendo da faixa etária ali do Exato. cão. Para animais jovens, nós utilizamos normalmente princípios que não são tão agressivos, que eles vão matando aos pouquinhos os vermes. E para os animais adultos, utilizamos princípios que são dose única. Certo, com certeza. Falando também sobre alimentação, bem importante, a ração do dia a dia, aquela comidinha caseira, enfim. Sim, a alimentação atualmente tem se comentado muito em alimentação natural para os animais, alimentação assim, pelo fato das rações elas terem conservantes, corantes, ainda mais aquelas coloridinhas. Ainda mais aquelas bem coloridas, né? Então, se optar por uma alimentação natural, ela deve ser balanceada, ela deve conter vários ingredientes. E isso se torna difícil no dia a dia. Verdade. Todo mundo tem um dia a dia corrido e isso é difícil o proprietário conseguir fazer uma alimentação com proteínas, carboidratos, lipídios balanceado, né? Então, muitas vezes a escolha de uma ração, uma dieta comercial é o mais adequado pela praticidade e por conter todos aqueles ingredientes, né? Assim, eu vejo quando tem algum deles adoentado, coisa assim, eu faço assim um arroz, coloco no finalzinho alguns ovos, cenoura, correto? Não, e não coloco sal, não coloco nada. A minha opinião com relação à alimentação caseira, eu sou favorável, eu acredito que pode ser utilizado, eu faço, uma vez na semana. Por exemplo, uma fonte de proteína, um peito de frango. Isso. Ou mesmo a carne moída. Isso. Assim, um arroz com carne moída. Isso, pode ser oferecido. E cenoura. Pode. Os meus gostam muito de cenoura. Cenoura, beterraba, algumas frutas também pode ser oferecida para o animal sem prejuízo, contanto que seja uma pequena quantidade, sendo dado aos poucos para que ele se acostume com aquela dieta. Exatamente. Porque qualquer troca de dieta brusca leva a quadros de diarreia, de vômito. Eu já percebi isso quando a gente troca uma ração. Isso. Brusca mesmo. A troca de ração deve ser sempre feita de forma gradativa, né? Aos pouquinhos. Uma mistura, meio a meio, mais um pouco da que você sempre usa, com um pouquinho da outra. Exato. Não é? Fazer essa troca gradativa. E a ração ela pode ser trocada, né? Porque o animal, às vezes, ele começa a perder o apetite, ele não fica enjoa, né, da ração. Então, contanto que seja aquela ração adequada para ele, existem atualmente no mercado inúmeras marcas de rações, né? O preço delas condiz muito com a qualidade da matéria-prima. Exato. Então, rações que são muito em conta, né? Muito barato. Dá para se duvidar um pouco. Dá para duvidar, porque a matéria-prima deles não deve ser tão boa, né? De boa procedência. De boa procedência. Então, o preço está muito ligado com a... diretamente relacionado com a qualidade do... Tem que cuidar também. Tem, muito com isso. Com certeza. E quanto se dar ossinhos, ou aqueles comprados, ou aqueles do supermercado,
Pode ser oferecido. Alguns animais toleram bem, por exemplo, aqueles ossinhos de couro, trançado. Alguns comem bem, outros podem apresentar vômito na administração. Então... E eu vejo assim, doutor, é interessante você também dosar no sentido assim, o cachorro é grande ou pequeno dependendo do tamanho do osso. Esses ossos de couro, que normalmente a gente ouve muito falar, não é? Pode acontecer também. Esses engasgamentos, corpo estranho, normalmente acontece com um osso de fonte animal mesmo, né? Então, por exemplo, um osso de... Principalmente esses pedaços pequenos de chuleta, de costela, que dá aqueles ossinhos, normalmente o animal acaba engolindo e tem problemas graves, né? E de frango também não é recomendado? De frango também, não é tem adequado. Tem muitas pontinhas. Isso, o animal acaba engolindo e ele fica atravessado, fica como um corpo estranho. É verdade. Ou também vai para o intestino, perfura, coisas desse Pode gênero, também isso? Isso, exatamente. Pode causar perfuração e quadros bem graves. Olha só. Agora, esses ossinhos de couro, trançadinhos, esses petiscos, normalmente eles amolecem com a saliva, eles digerem rápido e a chance de causar um engasgamento, um corpo estranho é muito... Diminui um pouco. Diminui bastante. Limpeza dos dentes. Isso é muito importante. A limpeza dos dentes, os cães... Eu sinto lá em casa que quando eu chego pertinho deles tem muito mau hálito. Exato. Então, quando o proprietário nota que o animal está com mau hálito, provavelmente ele já tem o tártaro, já tem aquela placa. Porque os cães, na maioria das vezes, eles têm placa, têm o tártaro e não cárie, diferente de nós, né, que temos a cárie. Então, esse tártaro ele vai causando retração na gengiva, infecção. Isso, inclusive, pode ir para os rins, para o coração, pode causar problemas bem sérios. Exato. Então, a partir normalmente dos 5 anos, 4 ou 5 anos de idade, o animal já deve ser levado ao médico veterinário para ver se há ou não necessidade de limpeza. É muito importante a limpeza. E aqui vocês também têm esse... Nós disponibilizamos o serviço, né, de limpeza de tártaro, extrações de dentes que já estão comprometidos, né? Que nós fazemos. Certeza. E a castração, tão famosa, tão necessária? A castração é muito importante, né? A castração, além do controle populacional, de prevenir aqueles incômodos, da cadela entrar no cio, ela também previne doenças, né? Por exemplo, como o câncer de mama, que a maior parte das cadelas que são castradas, elas não têm câncer de mama, e aquelas que não são castradas desenvolvem câncer, né? Previne também aquela infecção uterina, que é gravíssima, que precisa de cirurgia de emergência. Então, cadela que não é castrada de uma hora para outra pode ter infecção uterina, pode precisar de uma cirurgia de emergência, correndo riscos. E outras doenças, como, por exemplo, estudos mostram que a diabetes mellito na cadela pode ser prevenida pela castração. Então, olha só. Cadelas que são castradas... isso já devido à parte hormonal? Isso, exatamente. Porque diminuindo a questão hormonal, diminui as chances da insulina se tornar resistente e diminuindo também a chance de diabetes. Né? E nos machos? Eu percebo assim que eles ficam demarcando território. Exato. Ai, que horrível. A castração, como que funciona? Ela reduz isso. Para aqueles animais adultos que já estão acostumados, que já têm esse hábito, ela vai amenizar esse problema. Não funciona tanto. Não vai funcionar tanto, mas reduz. Reduz a marcação de território, reduz a incidência de doenças na próstata, né? Deixa o animal também mais caseiro, mais calmo, evita brigas, agressividade, é verdade. evita fugas, né? Tudo isso, então, a castração no macho é importante também, ajuda. Deixa o animal mais dócil, mais caseiro, evita que ele fique fugindo atrás de fêmeas que estão no cio, né? Exato. E é o que a gente vê muito aqui em nossa cidade. Vê, bastante. É uma loucura. Sim. Doutor, falando um pouquinho sobre a sua especialidade. Sim. A dermatologia, de repente, dá uma pincelada, vamos dizer assim, e mais especificamente da oftalmologia. Bom, com relação à parte dermatológica, né, os problemas mais frequentes estão relacionados à coceira dos animais. Então, aqui a maior queixa dos proprietários que nos procuram a clínica é porque o animal está se coçando, né? Certo. Devido ao quê?
Olha, tem vários fatores, assim. Alguns representam maior casuística, outros menos, né? Mas na grande maioria está relacionada à presença de parasitas externos. As pulgas. As pulgas. As famosas. Carrapatos, né? Certo. Com menor incidência aqui, mas também apresentam. Presença de também parasitas como sarnas, né? Os ácaros, então são bem frequentes e somente através da consulta e do exame é que nós podemos identificar a causa da coceira. Certo. E aí partir para um tratamento específico. E assim, a incidência é maior no verão ou no inverno? Ou varia? Das coceiras, normalmente ela está relacionada com períodos mais quentes. Porque normalmente no verão os animais eles passeiam mais, consequentemente estão expostos a pulgas. Os proprietários também notam mais os animais, porque no inverno eles tendem a ficar mais em casa. É verdade. Então, os problemas dermatológicos eles são mais comuns nos períodos mais quentes, agora que começa a primavera, verão, nessa época, né? Eu observei em uma das nossas que daí, onde tinha um probleminha de pele, caiu esse pelo. Sim, esse é um dos sinais também dos problemas dermatológicos, né? Então, a queda de pelo excessiva, porque o pelo ele tem um ciclo. Ele vai cair, como o cabelo da gente que cai. Algumas épocas do ano, os pelos eles caem mais. Por isso é adequado a escovação diária, mas escovar. Mas ninguém tem tempo de estar escovando diariamente. Então os animais eles apresentam queda. Se essa queda for excessiva ou se algum local tiver com falta de pelo, uma presença de o proprietário notar mau cheiro, esse tipo de coisa, aí já é adequado procurar um profissional para que faça um diagnóstico, né? Deve ter algum bichinho ali, uma bactéria, um fungo. Provavelmente tem alguma coisa ali. Agora, se essa queda, ela cai de vez em quando, pelo, o animal não se coça, isso pode estar relacionado ao ciclo do pelo mesmo, certo. Né? Ok. E a parte da oftalmologia? Bom, a parte da oftalmologia, que são as duas especialidades que nós entendemos aqui, né? Oftalmo e dermato. A parte oftálmica, a maioria dos casos que são atendidos aqui estão relacionados a traumas. Principalmente nas raças em que tem o globo ocular muito exposto, nessas raças que estão mais na moda hoje em dia, né? Então, o Shih Tzu, o Lhasa, eles têm muitos problemas relacionados a trauma. Porque pelo fato deles ter o globo ocular muito exposto, fica mais suscetível a lesões, né? As úlceras de córnea, que são as mais comuns. E aqueles que têm o narizinho assim chato? Isso, exato. Essas raças que seriam as raças braquicefálicas, que têm o focinho curto, que são os mais propensos, né? Também atendemos casos de catarata, doenças de retina, né? Nos gatos de raça também, com certeza. Também, os gatos de raça, eles estão predispostos, principalmente aqueles Persa, Himalaia, gatos exóticos, né? Tem bastante problemas oculares, né? Sinais e sintomas, assim, do dia a dia. Os proprietários, os donos dos pets, eles têm que estar bem atentos assim. O animal está com o olho fechado, isso representa dor ocular, né? Ele está sensível à luz, quando acende alguma luz ele fecha o olho. Certo. Presença de secreção, aquela secreção que parece um pus, ou secreção com coloração avermelhada, lacrimejamento excessivo, tudo isso tem que estar de olho. Observando. Isso, observando para que são os primeiros sinais, né? O animal começa com lacrimejamento excessivo, começa a ficar com um olho mais fechado do que o outro, ou os dois olhos muito sensíveis, coceira, então o animal muitas vezes ele se traumatiza, ele se machuca, ele começa a esfregar, coçar. Como ele não fala, né? Ele não fala. Vamos dizer assim, é uma parte bem subjetiva. A avaliação, tanto do proprietário quanto a nossa avaliação como médico veterinário, é baseada nos sinais clínicos, exato, né? Exato. Na observação. E quando a gente fala assim em exames, alguma coisa assim bem importante que vale ressaltar na parte oftalmológica? Sim, é bem importante o animal vir para uma consulta de check-up, né? Para principalmente essas raças, né? Predispostas. Exato. Para ver se já tem fazer uma avaliação de produção de lágrima, fazer uma avaliação do fundo de olho, da retina, verificar a pressão,
intraocular. Então, um check-up é sempre importante, né? Com certeza. Ele sofre tão igual quanto nós. Exatamente, como nós vamos no oftalmo, né? Só que a gente fala, né? Chora, sente, enfim. Isso. Claro que eles têm tudo isso, mas eles não conseguem, né, falar Exato. e dizer. E esses sinais se manifestam de uma forma muito rápida, né? Então, o animal, ele tá com um desconforto num dia, no outro dia ele já tá com uma lesão grave. Então, deve ser procurado o quanto antes. É verdade. Se não conseguir no mesmo dia, deve ser providenciado um daqueles cones, né? Aquele colar, uma proteção para isso, para que o animal não coce. Limpeza somente com solução fisiológica ou água corrente filtrada, somente isso, né? Deve ser evitado água boricada, outros produtos. E providenciar uma proteção até que se leve a um oftalmo, né? E quais são os exames que você realiza aqui? Porque você também conta com uma aparelhagem moderna. Sim, cirurgias, enfim. Isso, microcirurgias, né? Cirurgias de córnea, cirurgias de catarata. Então, aqui nós temos a parte de oftalmoscopia, de exame de fundo de olho, tanto direta quanto indireta, né? Os exames. Fazemos exames de contraste da córnea para verificar se tem lesões. Nossa, que show. Avaliação de produção lacrimal. Avaliação do filme da lágrima, avaliação de pressão intraocular, tudo isso nós conseguimos. Nossa, que show. É bacana porque o cuidado a gente vê cada vez maior, embora, claro, a gente vive numa cultura diferente, não só aqui na nossa região, mas em todo o país, no mundo inteiro, em relação aos pets, mas há um cuidado maior de uns anos para cá também em relação. Com certeza, nos últimos anos o animal ele passou de ser um animal externo à casa para ser um membro da família, né? Com isso aumentou os cuidados, os proprietários eles se incomodam com o animal que está com dor, que não está legal, né? Então o animal ele passou a ser um membro da família. É verdade. Claro que a gente vê muitos maus tratos, mas em contrapartida melhorou muito a atenção a esse pet. Melhorou, com certeza. Os proprietários eles estão mais atenciosos com seus animais, estão investindo mais, estão gastando, né, o que for necessário para o bem-estar, para resolver, para curar o animal, né? E os médicos veterinários também buscando, focando nessas especialidades como a sua. Com certeza, a especialidade é muito importante, né? Porque é a partir daí que o médico veterinário ele pode oferecer um serviço de maior qualidade, né? O serviço especializado é um serviço bem diferenciado, né? Sim, com certeza. Doutor, algo que você gostaria de pontuar? Bom, então eu gostaria de agradecer o convite da entrevista, né? Eu acredito que muitos donos de pet têm essas dúvidas que são simples, são corriqueiras, mas que é muito importante estar esclarecendo. Lembrando. E eu fico à disposição se algum dono de pet, né, alguém que está assistindo o programa, que tem um animal e que precise de um atendimento, que agende uma avaliação conosco. Nosso telefone é o 3224-7287. Nós atendemos de segunda a sexta e nos sábados de manhã. A clínica fica próxima ao supermercado Martendal, no mesmo prédio da Leve Pizza. Então o endereço é bem fácil de encontrar, bem estratégico. E ficamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer atendimento. E sempre há dúvidas, não é? Sempre, com certeza. Verdade, nada melhor do que conversar com um profissional qualificado e tirar essas dúvidas. Com certeza. Um recadinho final então sobre pets. Bom, então quem tem o seu pet, quem tem seu cão, seu gato, que cuide com relação à vacinação, como eu falei anteriormente, que faça a vacinação anual, que leve a carteirinha de vacinação no médico veterinário, para que evite doenças, evite desgastes, tanto do proprietário quanto financeiro, né? Sim. Que cuide da alimentação, evite dar alimentos fora a ração e petiscos, alimentos industrializados, chocolate, esse tipo de coisa. E com relação à parte dermatológica, que use com frequência antipulgas, que cuide dos banhos do animal, né? Verdade. E essa parte mais. Ok. Foi um prazer conversar. Sempre tem muitas dúvidas, né? Eu também tenho, embora eu tenha bastante animaizinhos, mas estou sempre buscando a tua orientação. Obrigada pela atenção. Eu que agradeço.